bumerangue eterno, Caio. Vamos. Vai voltando. Pode soltar o vídeo, Daci. Vamos lá. Vamos lá. Pastor Caio, sei que plantei muita coisa que estou colhendo. Né? Sei que são minhas ações e inações que por vezes as pratiquei no desespero. Pude enxergar aquilo que é reação da minha conduta e aquilo que fora ações dos outros. Também nesse tempo caí no conto das profecias, o que também trouxe muito dano na minha vida. Isso tudo já tem anos a fio e hoje não consigo enxergar algum caminho para consertar os meus erros. Mas eu vejo que a cada dia só tenho tido más notícias e isso às vezes me desespera. Até um simples telefone ou alguém batendo na porta de casa já me desespera, porque são só más notícias e elas vêm a cada dia. Parece não haver fim disso, Pastor Caio. Eu quero sinceramente arrumar tudo isso, mas às vezes parece que há uma barreira que impede que eu possa consertar tudo isso. Às vezes me sinto aquela hiena do desenho. Ó vida, ó céus, ó não sei o que. Contudo, eu ainda sinto que o Espírito Santo me sustenta diante disso tudo. Claro, né? Sei que muitos até mesmo já teriam tirado a vida. A gente evaporaria. Se Deus pensasse só em si e retirasse da vida o seu espírito, toda a carne a uma expiraria. É o que diz Jó. Mas e aí? Aí ele fala, sei que muitos até mesmo já teriam tirado a vida numa situação dessa que eu me encontro. O que seria isso, Pastor Caio? Caio, é o pão de Gideão, é? Um monte de coisas. Acha? Deixa eu dar uma diminuída aqui, que agora o vento está vindo direto aqui. Eu comecei a ficar com tosse. É uma conjunção, não é? Aliás, não era para eu ter desligado esse negócio. Era para diminuir, né? É uma conjunção, é uma síndrome, são fatores que se juntam. E o indivíduo vai entrando em estado de desespero, porque como ele mesmo bem descreveu, ele verificou o que era reação a ações dele, ele verificou o que era circunstancial, o que era conjuntural, o que era coincidente, e ele afirmou o estado mental dele, que é o da hiena haha, ó dia, ó mês, ó ano, ó azar. Então você junta essas três coisas, você forma um conjunto, um rodamuinho, um tornado com vida meio própria, uma vez que deflagra o processo. Sim. E que começa a rodar, e que o espiral de forças se combinam na mesma direção, a tendência é isso ir ganhando um volume e uma vida própria. No caso, quem alimenta esse processo é ele, com essa atitude mental, com esse desespero, com essa incapacidade. Deixa eu desligar isso de vez porque está ruim para mim. Com essa incapacidade de olhar com paciência para a própria situação. Porque as pessoas pensam, eu já passei por isso, né? Não estou falando aqui de nada teoricamente falando, pelo amor de Deus, eu vivi uma vida com voo de cruzeiro durante 25 anos, onde parecia que tudo dava absolutamente certo no que dizia respeito à minha pessoa. Quando eu tinha sofrimentos, eram as dores de outros. Mas na minha vida, eu já contei aqui diversas vezes, como eu chegava a ficar perplexo. Falar com Deus e dizer, poxa,
todo mundo vive um monte de coisas. Eu fico com temor e tremor, Senhor, de existir há tanto tempo, tocando em tantas coisas nevrálgicas, difíceis, problemáticas, que tangem a existência das pessoas de maneira tão aguda, e a minha vida tem sido tão poupada de tudo. Obrigado, Rodriguito. Muitas vezes eu falei e pensei assim: de repente, de um dado momento, na década de 90, de 1995 para frente, para mim, o evento referencial do tufão na minha vida aconteceu em maio de 95, foi o incêndio da Fábrica de Esperança. 95. Incêndio imenso, e enorme incêndio. Notícia para todo lado, incêndio da Fábrica de Esperança. Foi criminoso, Caio? Não, foi acidental. Foi acidental? Não tenho aqui tempo para descrever a história, mas o Confissões de um Pastor narra esse incêndio. E dali para frente, naquele ano, as coisas começaram a encadearem-se contra a minha existência. E eu via com nitidez o que era reação às minhas ações. Eu via. Eu estou vivendo isso porque eu também vivo assim. Tipo, que era bumerangue, né? O incêndio. O incêndio foi um acidente. Claro, nós tínhamos 7.000 caixas de máquinas Xerox estocadas num dos galpões da fábrica, para os projetos da Xerox sociais lá dentro da fábrica. A gente usava aquelas máquinas para consertá-las e as crianças aprenderem a recondicioná-las, e elas voltavam à circulação. Então, um serralheiro que estava trabalhando para a própria Xerox neste galpão, do lado de fora, fazendo o trabalho externo no ferro, uma fagulha passou por cima de uma brecha mínima a 5, 6 metros de altura entre o galpão, na fresta do galpão, e caiu em cima de uma caixa que estava conectada a um lote de 7.000 caixas de isopor. Foi assim, ó. Imagina, aquele telhadão. Era uma coisa enorme, eram 45.000 metros quadrados de telhado. Era, Caio? De telhado. De telhado, emendado. Área coberta. Área coberta. Na 45.000 metros quadrados. Putz. Eu tive que mandar ir cortando o telhado no meio para criar fossos para o fogo parar. Eu fui lá para cima, quando eu vi, digo, esses bombeiros e isso tudo não vão conseguir apagar. E aí dei ordem lá de cima para a moçada que trabalhava com a gente subir e quebrar. O fogo já tinha lambido 2 galpões ou 3 aqui. Eles quebrarem, começarem a quebrar onde o calor permitisse. A 40, 50 metros. Criar o fosso de ponta a ponta, porque se eles prosseguissem, devastaria tudo. Então, isso aí não teve a ver com o governador do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, que me odiava naquele tempo. E nem o prefeito César Maia, que não chegava a me odiar, mas queria me derrubar, como ele mesmo me disse. Ele me olhava não como uma pessoa espiritual, mas como uma figura de importância política, que o ameaçava, e ao governador e a outros, de acordo com a interpretação deles. Aquele incêndio não teve nada a ver com eles, mas no fim do ano, quando apareceu cocaína na Fábrica de Esperança, conforme o livro aqui narra, eu sabia que era coisa do governador, como ficou provado, que montaram, armaram, foi a própria PM que descobriu como eles fizeram, com cartas que policiais da PM, amigos queridos que gostavam de mim, escreveram e entregaram, dizendo quem fez o que, quando e de que lotes de cocaína tiraram para plantar
o escândalo, depois veio um cara da polícia, da inteligência da PM me dizer, eu tenho uma fita gravada com a história inteira. A conversa do governador, com o general, com o coronel, montando o esquema todo lá na casa do arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles. Depois de uma reunião lá. Teve uma reunião com os PMs e uma câmera de 3 ou 4 ficou gravando, olhando uma outra direção, a reunião já tinha terminado, isso foi gravado. Como é que a gente vai pegar o cara? Tá demorando muito, tem que acabar com ele, não sei o que e tal, papapá, foram entrando em detalhes. Ali era outra história. Agora, eu fiquei dizendo, esses homens são maus. E eu achei que eram maus. Mas eu também, se eu fosse uma pessoa que não dissesse nada, não falasse nada, estivesse no meu canto, não abrisse a minha boca, não tivesse opiniões a dar sobre tudo, não estaria recebendo aquele tipo de reação. Então a gente tem que aprender a viver com as consequências daquilo que produz, para o bem ou para o mal, de acordo com as suas convicções. Agora, eu vi quando isso foi se encaixando. E o que é mais difícil, depois que o processo deflagrou, de vez de 98 para frente, eu não vou narrar aqui uma quantidade enorme de episódios, mas quando a cadeia se formou, e aquilo pegou a força da gravidade, foi rolando, uma coisa se engrenando, e mantando e chupando outras para dentro do processo. Sim. Vai ficando centrífugo o movimento todo, e tudo alimenta a cadeia. Meu amigo, demora. E a pior coisa nessa hora é esse espírito de hiena haha. Autovitimização, pena de si mesmo, que pela misericórdia de Deus é uma coisa que continuamente eu nunca tive em mim. Eu posso ter tido um dia aqui, uma noite ali, uma tarde aflita, um derramar de lágrimas cansado, mas uma coisa constante, uma interpretação negativa, ou cobrança aos céus, ou qualquer coisa do gênero, não tive. O que me ajudou imensamente. Porque se eu tivesse tido esse espírito autovitimado, autocondoído, cheio de autocomiseração, meu Deus, aí a gente passa a ser o motor dessa continuidade. Porque demora, meu amigo, muitas vezes demora. Quando esses fluxos se engatam, não importando a nossa participação direta ou indireta, se é ação, se é reação, se é omissão, não interessa. Quando cria o encadeamento, o que a gente tem que ter é bom ânimo e paciência, porque às vezes demora. Eu colho, no dia de hoje, resultados daquele tempo, há 20 anos atrás. Ainda hoje. Eu colho. E você está sabendo? Eu te conto que eu colho. Alguém aqui me ouve dizer? Veja, aconteceu. Você está sabendo de alguma coisa? Toda semana eu colho. Toda semana. Tem um negocinho chegando. Toda semana eu colho. Diretamente, fora os indiretos. Tem sempre um telegrama chegando. Tem muita coisa. Agora, eu não tenho esse espírito. Eu não narro isso, eu não fico pensando. Isso morreu. Isso é só energia inercial. Mas chegou um momento, Caio, que o negócio andou sozinho, essa angústia? Andou anos sozinho. E você pensa... Esse negócio que você chama de... Você pensa que não vai acabar nunca mais. É isso aí, que é a situação dele. Assim. E no meu caso, por exemplo, eu estou falando de coisas que começaram há 20 anos atrás. Hoje, 20 anos depois, eu ainda colho resultados. É claro que o fluxo mais intenso se avolumou de 98 até 2004. Veja que 6 anos não é pouco tempo. De um negócio que era uma roda triturante de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, sem parar. Sim. Num volume que pouca gente aguentava, de cacetada constante e global no processo. E aí, meu amigo, o que você tem que ter é perseverança paciente. Faço bem,
o bem possível, do tamanho do que lhe vem à mão, faça ali. Não importa. O mundo estava acabando. Eu escrevi o Nefilim, debaixo de tufões na Flórida. Eu comecei num tufão, terminei num outro tufão. O Nefilim, entre tufões. Entre tufões. É. Foi que ano? No segundo semestre de 1999. Sim. Pode ver aí na internet quais foram os 2 tufões, porque foi entre os 2 furacões que eu plantei o livro quando o primeiro furacão passou naquele semestre, terminei 3 meses depois no último furacão do semestre. E enquanto eu não posso fazer nada, e a mídia acampada, eu não podia voltar para casa, era aquela coisa inteira, eu fui escrever um livro. O que eu vou fazer? Vou ficar o quê? Olhando pela janela, chupando o dedo? Escrevi o Nefilim. E o pau cantando. Cantando para todo lado. Como o pau não parava de cantar, eu voltei para o Brasil, aí a mídia de novo se acampou na porta da minha casa. No mês de janeiro do ano 2000, ficaram 15, 20 dias acampados. Eu falei, bom, eu não posso nem sair de casa, vou escrever um livro. Escrevi o Tábuas de Eva, enquanto o pau estava cantando. Aí o pau continuava cantando, eu digo, eu não posso fazer nada enquanto o pau está cantando. Eu comecei o Café com Graça. E o pau cantando, às vezes entrando no Café com Graça, como acho que 2 vezes, você vai metendo a cara para dentro, a Globo enfia aquele microfone desse tamanho na tua cara, e o dossiê não sei o quê. Eu só vim entregar, cara. Escuta, esse assunto, graças a Deus eu tenho expediente. Pelo amor de Deus, vocês são cansativos. Quando tiverem alguma notícia nova, me tragam. Eu não estou aqui para requentar notícias para vocês. Vocês estão muito mal pautados, me desculpem. E fui embora. E vamos fazer Café com Graça. Se estão jogando cocô na cabeça da gente, como jogavam lá, urina, ácido, eram os crentes que jogavam dos prédios, pregava mais fortemente embaixo. Vamos continuar. E assim foi, não parava nunca. E oficial de justiça, e não sei o quê, aquela coisa horrenda de todos os lados. E enquanto isso você está fazendo gestão de filhos, de angústias familiares, tudo junto. A morte do meu filho Lucas. Enquanto isso eu escrevi um site, que é esse, caiofábio.net, no meio dessa cacetada. Aproveitei a confusão para escrever o site. Aproveitei a confusão, escrevi o Enigma da Graça, que era a circunstância era adequadíssima para produzir o Enigma da Graça. Aproveitei aquela calamidade toda e escrevi o Sem Barganhas com Deus. E o site continuou, e ó, que ele foi produzindo. Aproveitei que meu filho tinha morrido, o Lucas, e eu estava já cansado do Rio de Janeiro, e ele era, dentre os filhos, o que mais precisava da minha presença, porque os demais precisavam menos. Mudei para cá e comecei o caminho da graça. Então eu nunca fiquei esperando isso passar. Você continuou eu fazendo. Continuei no que eu podia. Enquanto a calamidade está lá, o furacão está passando aqui, eu estou fazendo um livro aqui. Isso diminui a gravitacionalidade desse movimento? Totalmente. Isso vai acabando com o poder centrífugo que emana da tua mente. Porque você é o centro, a tua mente é o centro irradiador desse processo. Se você entra nessa de ó dia, ó mês, ó ano, ó azar, você não deixa isso parar nunca. Eu botei a mente em outro lugar, em outras direções. Digo, isso vai ter que ter vida de si mesmo, porque eu não alimento esse processo. Eu viverei pela fé e farei coisas novas todos os dias, apesar do mundo estar acabando em volta de mim. Então foi assim que eu fiz, é assim que eu faço, é assim que eu creio, é assim que eu ensino. Eu só não estou contando um conceito, eu estou descrevendo uma atitude, uma história, uma resposta pessoal. E eu espero que seja útil a você. VNV TV, o canal é você.